Que Estamos escrito. chegando aqui nessa sexta-feira, ou não, pode ser sábado também, você pode estar ouvindo no domingo, enfim. Mas estamos Mas a chegando gente aqui chegou na no sexta-feira. seu ouvido, né, diretamente aqui da Rede Meio Armadores de Comunicação, trazendo mais um episódio do Área a Área Podcast. Hoje o assunto são goleiros, mas não são quaisquer goleiros. Nós vamos falar daqueles goleiros que eram muito bons até começarem a jogar. Sabe aquele meme? O nosso time tava bem até começar o hino, até terminar o hino, perdão. Depois a coisa desandou. Então é basicamente isso. Quando esse cara era um grande reserva da sua equipe, quando ele nunca precisou atuar, ele era maravilhoso. Quando ele precisou entrar em campo e assumir a titularidade, aí é que a coisa desandou. Tudo bem, Adiel Reis? Como você está no momento em que um passarinho invade a minha casa? Olha o passarinho! Gol do Corinthians. Pô, parecia o Gugu narrando agora. Enfim, bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores ouvintes aqui desse humilde podcast chamado Área a Área. Esse programa, como disse Castro Ângelo, o mais tradicional, o girino desse canal, aquele que foi o início de tudo, sim, o Big Bang, aquilo que originou toda essa bagaça chamada Meio Armadores. Estou muito feliz de estar aqui gravando mais uma vez com vocês. Queria estar em outro lugar? Queria, mas pelo calendário estou aqui gravando firme e forte na onda do esporte. Cássio Ângelo, saudade de você, meu amigo. Precisamos nos encontrar para jogar aquela sinuca, viu? A recíproca é verdadeira, meu querido, estimado Adiel Reis, Estevão Barros, o homem da informação. Saudações à nobre e enorme audiência do Meio Armadores, esse canal fantástico que o Brasil e o mundo estão acompanhando através das ondas digitais da internet e agora também das ondas sonoras das plataformas de áudio que agregam este humilde, potentoso e, por que não, Adiel Reis, apaixonante podcast. Pois é, estamos aqui, como eu já adiantei o tema. Sai, desgraça! Estamos aqui para falar Luiz Amel não vai curtir esse podcast. Não, mas é porque ele tá entrando no... Ele tá errado, isso é invasão de território, entendeu? Ele não pode fazer isso não, Ele tá invadindo na domicílio sua aqui. Nesse caso, né? Ele tá gravando um vlog, invadir a gravação de um podcast ao vivo. Exatamente, veja o que Canal aconteceu. Do pássaro. Ai. Vai lá com ele, tenta entrevistar ele. Pode ser o Alexandre Pássaro. Nossa, cara. Ai, cara, começamos bem. Nossa, velho. Bom. Fala aí, Alexandre Pássaro. O engraçado do Pássaro é que sempre onde ele passa ele é um jovem promissor. Sim, nunca evolui, né? Sempre tá no promissor. Não. Bom, enquanto o Alexandre Pássaro segue tentando evoluir, a gente vai tentando gravar aqui o podcast andamento, mas como eu já adiantei o tema, né, são goleiros que eram reservas e de repente viraram titulares e aí é onde a coisa desandou, né? Por exemplo, vou começar aqui citando um grande caso, era o goleiro Denis, né? Que enquanto era reserva de Rogério Ceni, era o melhor goleiro possível e ele atuava bem enquanto reserva. Quando passaram a titularidade, depois que o Ceni se aposentou e ele teve que assumir a titularidade, meu amigo, foi ladeira abaixo. E o São Paulo teve uma sequência de goleiros aí que, tipo assim, sempre quem tava no banco era o melhor. Eu vou citar já, eu vou citando um por um aqui, mas era um período de desgraça. Da desgraça. Começou com o Denis e olha que decepção, viu? Porque ele chegou até no final de 2015, ainda quando o Ceni ainda era jogador, né? Ainda estava em atividade. Ele ensaiou, inclusive, cobrar faltas. Obviamente que se ele nem defendia, imagina cobrar faltas, né? Então, logo a ideia foi abortada e ele deixou o gol de São Paulo, foi para Portugal. Inclusive, acho que está lá em Portugal até hoje. Passou no Figueirense, também. Enfim. No ano que o Figueirense foi para a Série C, diga-se de passagem. Então, deixou sua marca em outros clubes também. Grande goleiro Denis. Adiel, você chegou a acompanhar a carreira de Denis? Cara, o Denis, ele... Quando o Rogério Ceni se aposentou,
Falaram assim, não, o São Paulo não precisa de goleiro porque Denis está ali para assumir e certamente ele passou muito tempo no dia a dia do clube com o Rogério Ceni, deve ter aprendido tudo sobre, né, guardar as metas do gol do São Paulo. Bom, Estevão Barros, eu diria que Denis foi um péssimo aluno, não aprendeu nada na aula, né? Inclusive isso me chateia muito porque eu, como professor de formação, gosto de alunos aplicados e isso me chateia. Ver um aluno que não conseguiu, com tanto tempo de aprendizado, com talvez um dos melhores professores da arte de defender, que é o Rogério Ceni, como já foi citado aqui em outros episódios, um dos maiores goleiros da história, maior batedor de faltas que já se viu, um guarda-metas, como se diz em Portugal. E sinceramente, o Denis pegou o nível do que o Rogério Ceni deixou no gol, e jogou fora do Morumbi, você está entendendo? Muitas falhas, eu não sei se ele sentiu a pressão de substituir o Rogério Ceni, eu não sei se ele era só ruim mesmo, aí fica a pergunta para o Cássio definir se ele era ruim ou se ele sentiu a pressão de estar tendo que substituir Rogério Ceni. O fato é que Denis falhou muito, eu me lembro de um gol que ele pegou, de um chute do meio de campo, eu não sei se foi contra o Palmeiras, inclusive, eu só sei que chutaram a bola, e aí, eu não sei, se atrapalhou. Gol do Diego Souza, se Eu não não me lembro falha a de quem memória. foi, cara. Só sei que ele falhou. E, enfim, e aí começaram a questionar, Denis seria o reserva, seria o substituto ideal? E aí a imprensa caiu em cima, né? Aí começou a questionar se Denis era o ideal. Porra, até ele tá no banco, todo mundo falava, o São Paulo não precisava de goleiro porque Denis ia assumir a titularidade com força. E com força ele perdeu também, Cássio Major. Ele era só ruim ou ele sentiu a pressão? Ele era só ruim, Adiel Reis. Ele produto paraguai. Você ia ali, usava de vez em quando e funcionava. E quando bota para usar de verdade, ele acaba, como diriam os mais jovens, escangalhando. Mas não, o gol do Diego Souza eu tenho certeza que não foi em cima do Denis, não. Deve ter sido outro goleiro. E o ruim também pro Denis, ele pegou uma barca ruim, porque o Rogério Ceni não é que o Rogério Ceni parou declinando tecnicamente. O Rogério Ceni ainda parou num excelente nível. Claro que não dá para comparar o auge do Rogério Ceni ali 2004, 5, 6, 7, 8 já com o final de carreira dele. Mas o Rogério Ceni sempre, pela questão profissional que ele tem, sempre atuou em excelente nível pelo São Paulo. E aí, o fato de você ter que substituir, se não o maior goleiro da história do São Paulo, que eu acho que é o Rogério, você ainda tem que substituir um excelente goleiro que ele parou em um excelente nível com o Rogério Ceni. Eu fui atrás aqui da localização do atual momento de Denis. Ele está no Sport, é titular do Sport. Sport que tá brigando aí pra retornar à Série A, né? E na última partida ele jogou, foi titular. E olha só quem era o goleiro do time adversário, do Mirassol. Alex Muralha, hein? Olha Nossa, só! Que encontro, esse hein? aí. Titãs, hein? Titãs, exatamente. E também é outro, né? Que quando chegou, fez uma temporadaça no Figueirense, se eu não me engano. Se destacou muito. E aí, quando o Flamengo foi atrás, contratou, ele assumiu a titularidade do time e o resto é história, Adiel Reis. Eu lembro daquela disputa de pênalti entre o Cruzeiro na Copa do Brasil de 2017, que ele só caía pro mesmo lado. Grande momento do Muralha aí. Eu lembro que o Diego Alves já tinha chegado no Flamengo para essa temporada, mas ele não podia atuar na Copa do Brasil, né, se não me engano. Acho que Porque sim. aí o Alex Muralha foi, e após a derrota, foram perguntar para o Alex Muralha, foi estratégia? Foi estratégia você ter escolhido pular para todos os cartos? Aí ele falou, não, o Diego Alves que me falou isso, ainda jogou a culpa para outro cara, né? Jogou a culpa pro Diego Alves, falou, não, o Diego Alves, pegador de pênalti, defendeu o pênalti do Messi, Cristiano Ronaldo. O fato é, senhores, é que o Alex Muralha, ele fez uma grande temporada promissora no Figueirense, mas quando ele chegou no Flamengo, ele começou defendendo bem, ele não foi um goleiro ruim. Eu acho que ele começou a falhar quando ele quis jogar com os pés, Cássio Estevão. Teve uma partida contra o Sport, inclusive,
que ele sai jogando com os pés, ele entrega 2 gols e o Flamengo toma virada em cerca de 6, 7 minutos ali na Ilha do Retiro. Cara, impressionante, bicho. Impressionante. O também contra o E Fortaleza. aquilo ali foi desastroso demais, e enfim. E aí ele se tornou reserva, e toda vez que ele entrava, a torcida tinha receio. A torcida do Flamengo já ficava puto. Por que esse tá aí não coloca o goleiro da base, coloca, sei lá, um jogador de linha no gol? Acho que a torcida pegou um pouco demais pesado no pé do Alex Muralha. Claro, ele não é um goleiro a nível de Flamengo, né? Mas chegou na seleção brasileira por causa disso. Aí você vê, né? Tiraram o Muralha, veio o Diego Alves, aí ficavam, não, põe alguém da base. Quando colocaram Hugo ou Neneca, a história foi a mesma. Começou, né? Entregou um gol contra o São Paulo na semi da Libertadores, da Copa do Brasil. Neneca é o maior flamenguista são paulino que eu já vi, que eu me lembro, porque não foi só esse jogo, não. Teve um outro no final do Brasileirão daquele ano, naquele último jogo maluco lá, que rolou o Edenilson 41 anos, ele era o goleiro, ele toma um gol do Luciano numa falta onde ele monta mal a barreira, e aí o Luciano faz um gol de falta. Tipo, a bola não chega nem. Mano, de verdade. Gol de falta. Exatamente. E, tipo, ele monta muito mal a barreira e bate no canto do Neneca e é gol. Aí, o segundo gol é um gol do Pablo, onde ele sai jogando mal e o Pablo aproveita ali o vacilo e toca no cantinho dele. Então, assim, ele é o maior São Paulino dentro do Flamengo que existe. Então, um abraço aí pro Hugo ou Neneca. Você é um grande ídolo meu, saiba disso. Depois do Rogério Ceni, é o maior goleiro que eu vi jogar. Maior goleiro da história do São Paulo, né? Depois do Rogério Ceni é Hugo Neneca. Cara, grande Hugo Neneca. Nessa vibe de goleiros aí promissores, eu tenho um que esse eu fiquei com muita raiva, senhores. Já que todo mundo tá falando aqui dos seus times, eu vou falar de um. O goleiro fez uma excelente... Também na mesma vibe do querido Alex Muralha. No Avaí, o goleiro Renan defendia até pensamento, meu amigo. Defendia demais. Teve uma partida que ele fez, se não me engano, foi contra o Flamengo, inclusive. Nossa, ele defendeu demais pelo Avaí. E aí o Corinthians foi lá e contratou vamos contratá-lo, né? E aí ele chegou ao Corinthians, começou a treinar lá, ele treinava, na época, o Júlio César, o goleiro careca, ainda era titular. Mas o Renan, ele foi ali escolhido para ser o substituto, para em algum momento assumir a titularidade do clube. E aí colocaram um jovem goleiro para estrear contra o Cruzeiro no Pacaembu. Resumo da história: foi 1-0 para o Cruzeiro, um volante ali do Cruzeiro chutou de fora da área, ele simplesmente levou um gol, falhou, nunca mais jogou, nunca mais entrou, substituiu, nem foi relacionado mais, voltou para o Avaí, a carreira dele acabou hoje. Que bom, né? Que bom, mas porra, eu fiquei com raiva porque ele era um bom goleiro, cara, sinceramente, bom goleiro. Não sei se queimaram ele ao colocar contra o Cruzeiro, mas o fato de ter sido em casa também poderia ter ajudado mais. Mas, sinceramente, cara, na boa, goleiro é uma profissão, é a função do futebol mais ingrata que tem, né? Porque o cara pode fazer uma temporada inteira muito boa e aí falha num jogo importante, como foi contra o Cruzeiro, a estreia dele pelo Corinthians. Nunca mais ele conseguiu se reencontrar no futebol. Essa sua frase é nova também. Quando fala de que goleiro é a posição mais ingrata, é que só pode jogar um por jogo. Normalmente, atacante joga 2, laterais joga 2, zagueiros podem jogar 2, 3, até improvisado, volante não. Agora, goleiro, você não tem como improvisar em outra função do campo. Então, às vezes podem ter passado bons goleiros pela história que não tiveram a sua oportunidade de jogar futebol. Um abraço aí, Caetano, reserva do Carlos Germano. Ele custou ao Corinthians, Estevão, 5 milhões, né? Foi pedido pelo Tite em 2011, para quem não sabe. Ele fez parte... Bom, pelo que o regulamento da CBF diz, ele faz parte do elenco campeão brasileiro. Mas ele não ficou até o final, não, viu? Ele foi mandado embora e acho que não ficou nem com a camisa do título. Cara, o Tite é um ótimo treinador, mas como ele indica mal o jogador, né? Puta merda, é uns negócios, lembra? É o Renan... Depois é Giovanni Augusto, é Marquinhos Gabriel, meu Deus, Soninho cara. Gabriel. Exato. Ver o que ele vai fazer no Flamengo agora na reformulação, né? Quem que ele vai indicar? Tomara que ele traga ele mandou embora o Gabigol, hein? Mas tomara, exato. Henrique. Tomara que ele traga aí uns jogador promissor lá no Guarani chamado Neilton.
É Não, quase o não, Neymar. não, peraí. Já que a gente tá falando do Tite, ele tá indicando Piquerez, do Flamengo, tá? E Rafael Veiga. Ele quer. Ah, Essa mas aí é também é a... fácil ficar indicando, né? Se eu for treinador, vou chegar no clube, traz Quero o o Léo Messi, né? Jardim, traz o Léo Jardim, traz o Piquerez, traz o Caio Paulista e também vou indicar aqui um bom volante chamado Paulinho das Arábias. Aí é fácil também. Cássio Ângelo, você tem algum goleiro em mente? Eu não sei se o regulamento do programa vai deixar, mas eu tenho três, Estevão Barros. É uma história muito peculiar. Os três de uma vez? Sim, Você aguenta? eu tô perguntando para vocês se vocês aguentam. O regulamento permite. A questão é se seu corpo vai suportar. É, Porque a Com história é o perdão seguinte, da porque a piada. história é o seguinte, o Palmeiras foi rebaixado, mas foi campeão da Copa do Brasil. E aí precisavam de um goleiro para defender a meta na Libertadores e o Fernando Praz aceitou o convite de jogar a Série B mais uma vez e jogar a Libertadores. E aí o treinador de goleiros da época era um excelente goleiro, baita de um goleiro, talvez um dos maiores da história do Vasco, goleiro tranquilão, chamado Carlos Germano. Carlos Germano chega com um excelente diretor de futebol, René Simões, e diz: olha, falei com o Dida e o Dida disse que não vai renovar com a Portuguesa e vai ficar livre no mercado. Que tal a gente trazer o Dida para a vaga do Fernando Praz, que está indo para o Palmeiras já? René Simões disse: não, não. Tem um menino que está vindo aí do Criciúma, que é muito bom, fez um excelente campeonato, chamado Michel Alves. O Carlos Germano disse: mas ele é um pouco vesgo, não é? Não, isso não tem problema não. É um olho no peixe e outro no gato. Tem certeza? Mas o Dida é goleiro de seleção, Copa do Mundo e tal. Disse: não, confia no pai René Simões. E trouxe Michel Alves. Era ruim. Era uma tragédia de goleiro. Tinha jogado bem no Criciúma nesse mesmo sentido. E aí o Carlos Germano disse: que tal a gente trazer outro goleiro? Disse: não, tem uns meninos que estão aqui. E aí ele inventa de trazer o reserva do Fernando Praz para jogar, que era o Alessandro. E como era ruim o Alessandro falhou tão feio contra a Ponte Preta que ali para mim o Vasco caiu. Mas nesse interstício, ainda tinha um goleiro da base promissor chamado Diogo Silva. Nossa, como era ruim também. Era só chutar no gol que era gol. Ou então todo cruzamento que ia lateral era um calafrio que me dava porque o Diogo Silva não sabia sair. Hoje até um goleiro razoável, fez boa temporada aí pelo CSA, tá jogando bem. Mas o Vasco em 2013 teve 3 goleiros e se juntasse não dava um, seu Estevão Barros. Pois é, que tristeza. Confesso que o Michel Alves eu não lembro tanto assim. O Diogo Silva eu já lembro Graças a Deus. um pouco mais. Falhou em grandes lances, né? Tanto que você busca Diogo Silva, aparece também um outro atleta aqui que é do Taekwondo, que tem mais méritos que ele, obviamente, conquistou medalha e tudo mais. Mas o Diogo Silva ainda joga, atualmente defende os. Não, já é um goleiro mediano, de nível Ótimo até com a Série B. razoável. Sim, tem um carimbo Série B. Não, tanto que ele está no CRB nesse momento e disputa a, a Série B e o time não vai subir, mas tá lá. Agora o Michel Alves e o Alessandro eu confesso que não lembro, mas acredito que pode te deixar traumatizado. Depois dá uma olhadinha no jogo Vasco e Ponte Preta, 2013. Confesso que eu vou procurar depois. Talvez ponha alguns lances aqui pra gente ter Não, uma não ideia procura melhor. não. Não precisa Não, é procurar pra não. gente ver. A Nós sanidade somos. fica um pouco... Eu temo pela sua sanidade, Estevão Barros. Olha aqui, ele joga ainda no. Se for esse cidadão, Cruzeiro. Alessandro Felipe ou Tamari. Ele Esse joga num mesmo. time. Tá no Cruzeiro agora, do Rio Grande do Sul. Tá jogando no. Segundo, pera aí. Segundo o Google aqui, ele tá num time do Azerbaijão, hein? Olha aí.
Nossa. Ah, tá, não. Como que é o campeonato de Não, lá? dá uma procurada aí também na carreira dele. Ele gosta muito de jogar por países assim, Iraque, Não, Azerbaijão, onde ele fez a carreira dele. atualmente, na verdade, ele tá no Cruzeiro, realmente, mas o clube anterior foi esse do Azerbaijão aí. De fato, ele tem aqui, ó, Grêmio, aí Vasco da Gama, essa passagem brilhante pelo Vasco, aí foi emprestado pro Náutico, depois foi pro Aimoré, aí tem o Saipa, que é um clube do Irã, outro clube do Irã, e chegou nesse Machine Sazi aqui, que é também, na verdade, é um time do Irã também, 3 times iranianos aí. O rapaz se especializou no futebol iraniano, Edel Reis. Cara, o futebol. Deve defender altas bombas. Bom, eu tenho uma coisa sobre o futebol iraniano. O maior feito da carreira, da história do futebol iraniano foi ter quase vencido a Argentina na Copa do Mundo de 2014. Acho que foi o mais perto que o Irã conseguiu de uma glória por lá. O Irã tem tradição. Só um detalhe desse jogo, só um detalhe. Eu sugeri esse treinador pro Botafogo e o Botafogo não foi atrás dele. Você mandou uma carta por um e-mail? Carlos Queiroz. Sim, ele mesmo. Não, eu falei aqui ao vivo, na nossa nobre e enorme audiência. Com certeza chegaram nos ouvidos do John Tex o que a gente fala aqui. Se o que a gente fala aqui no intervalo, normalmente os técnicos fazem. O que eu acho engraçado é que eu achava que o nome do Carlos Queiroz era português. Porque toda vez que ele era anunciado numa transmissão da TV brasileira, esse aí é o treinador português Carlos Queiroz. Eu achava que o primeiro nome dele era português. Mas, enfim. Falando em goleiros, senhores, eu trago um nome, assim, da minha lista aqui. Esse aqui, os senhores vão... Rapidinho, só antes de passar, dá uma olhada aí, Estevão Barros, no Michel Alves, no rosto dele. Não, eu já... Fazer uma descrição. Eu já achei, mas aqui nas imagens que eu encontrei, ele não parece tão vesgo não, Cássio Ângelo. Tão vesgo? Não, assim... Ele só era ruim, né? Não me parece. Mas ele tá sem camisa? Alguém se lembra dessa história? Vamos ver. Não lembro não. Conta aí. Se eu contar, o episódio vai... vai derrubar. Não é só o episódio que vai, não. Vamos lá. Ellington Deola. Vocês lembram desse cara? Nossa! Da escola Alviverde. Cara, como... Rapidamente, antes de você falar dele, Adiel, como um programa da Rede Bandeirante de televisão criava expectativa no Deola. Não, porque é da escola palestrina de goleiros, treina com Marcos, Palmeiras, Veloso, foi criado lá, Serjão. Não, vai dar um excelente goleiro, Diego Cavalieri. Então, o Deola, tá? Vocês falaram do Tite, que o Tite indica mal, mas o Deola foi a escolha de Luiz Felipe Scolari, o Felipão, tá? Que escolheu a D desse goleiro, porque no Palmeiras B, quando existiu o Palmeiras B, né, inspirado no Real Madrid, no Barcelona, para fazer uma base boa, Deola surgiu lá, goleiro jovem, promissor, né, com aquilo apontado para o Shell, e aí o Felipão falou assim, esse goleiro é bom. Cara, cada falha que o Deola tinha no Palmeiras irritava o Denilson, e o Denilson é o comentarista mais gente boa da TV brasileira. O Denilson ficava puto. O Edmundo, não preciso nem falar, na época o Edmundo era comentarista da Band, o Edmundo pedia, pelo amor de Deus, para ir atrás de um goleiro. Eu lembro de vários programas que o Edmundo ia lá. O Milton Neves enchia o saco, mandava, não, mantenha o Deola no Palmeiras, porque para mim ele vai ser goleiro de Copa do Mundo, que o Milton Neves é fuleiro também. Mas enfim, o Deola para mim é um dos goleiros que, na teoria, era um grande arqueiro. Na prática, continuou na teoria, Cássio Ângelo. Sim, cara, e como se falava do Deola. E era um momento de baixa do Marcos, muitos problemas físicos que ele estava tendo, não estava conseguindo atuar. E aí já tinha a comparação. Não lembro se foi o Neto que pediu para o Marcos se aposentar. Cara, tanta gente pediu para o Marcos se aposentar. E aí falaram, não, já tem um substituto aqui à altura para o Marcos. Nossa, acho por isso que o Marcos jogou até onde deu. Não, e ele teve vários empréstimos aqui, eu fui atrás da carreira de Deola.
Ele estreia em 2009. 2009 pelo Palmeiras, aí passa por Vitória, Esse é o que antes o Marcos Atlético parou de jogar, você Sorocaba, lembra? se não me engano foi em 2012 ou 13. Bom, Ele era o goleiro da Copa do Brasil? Eu lembro que ele era o goleiro no Brasileirão, que pega aquele 6x1 do... Não, foi na Copa do Brasil do ano anterior. Foi no ano ou anterior. Seguinte, pega 6x1 do Foi no ano Avaí. anterior. E ele se aposenta em 2012 e aí fica esse vácuo no gol, né? Durante o período aí o Marcos se machucava muito, como a Adiel falou. E o Deola era quem tava ali para substituí-lo, né? Fazer a função de goleiro. Detalhe que, além do Deola, tinha um outro também, que também era no mesmo nível, que era o Bruno. Lembra do Bruno? Nossa, puta merda. Ele entrou quando o Deola falhava, pra manter o nível, eles se revezavam, tipo, porque os dois eram ruins, aí ficava, tipo, um quando um falhava, entrava o outro. Eu lembro que primeiro, quando o Marcos se machuca, quem assume é o Bruno. Só que o Bruno começa a ir mal, aí entra o Deola. E aí, tipo, ele teve ali até um momento razoável, depois a coisa caiu. E o Deola não... Na verdade, foi o contrário. O Bruno substitui o Deola. Pra você ver como a coisa é complexa. Mas também era ruim, né? E aí o Palmeiras, nesse período aí, ficou mal de goleiro. Até por isso deve ter sido rebaixado também. Foi buscar o Praz. Foi inteligente. E lembrando que eles já substituíam um substituto, que era o Diego Cavalieri, que tinha sido vendido pro Liverpool. Grande negócio da carreira do Cavalieri. Foi um negócio que o Marcos não quis fazer depois da Copa do Mundo. O Liverpool veio até o Brasil buscar o Marcos. Ele disse que ele ainda foi até a Inglaterra e lá parece que o negócio não desandou. Aí dizem a teoria da conspiração, Adiel Reis, que essa contratação do Marcos pelo Liverpool era só uma fachada, que era para ele ficar 6 meses lá e depois ser emprestado pro Corinthians. Bom, eu não sei dizer não, cara. Boa tarde, Marcos. Você quer falar alguma coisa? Deixa eu ver essa história. Tá com a gente, goleiro Marcos? Não, os goleiros estão ligando pra gente aqui. É que só tem uma linha, né? Diferente da grande mídia, a gente só tem um telefone. Aí tá interditado. Às vezes esquece de botar pra carregar também. Cara, mas a quantidade de empréstimos que o Deola tem na carreira é um negócio impressionante. Ninguém queria o cara. Guarani, Juventus, Grêmio, Barueri, Sertãozinho, Vitória, Atlético Sorocaba, Fortaleza e Real Brasília. Tudo ele jogou emprestado já. Meu Deus do céu, velho. Ninguém queria arriscar o Deola, porque dizem que o Deola você tem duas alegrias, né? Uma quando você contrata e outra quando você vende. Então o pessoal não tava afim de arriscar Você compra na baixa e vende na mais baixa ainda, né? Porque não vai ter alta, então é um negócio de risco aí. E o Bruno teve uma carreira mais curta, já tá até aposentado, o Deola segue jogando, tá no Santos do Pará, Santos Atlético Clube, enquanto que o Bruno já se aposentou, passou por Palmeiras, Portuguesa, Santa Cruz e por último o Fort Lauderdale Strikers. Esses os clubes aí do goleiro Bruno, enquanto o Deola teve uma carreira aqui imensa. Bruno foi prudente, né? Foi prudente. Tentou para jovem, para trás. Exatamente. Dá tempo ainda, né, de recuperar quando você é jovem e tal. Fazer uma faculdade, quem sabe. Mas enfim. Trabalhar com o Wilson Santos. Como Alessandro Nunes, né? Queriam bater no VAR. Chutando portas de VAR. Cara, aquilo ali foi só pro Rios, tá? Ele só foi lá, xingou e depois voltou. Aquilo ali é só pro Rios, tá bom? Não, pro Rios, você acha que tem a ver com a eleição também? Tem, claro que tem. Olha, a diretoria tá empenhada, olha o Alessandro, quer bater no juiz. Grande empenho do Alessandro, parabéns aí. Conquistou, acho que, a maioria dos votos dos sócios, parabéns.
Grande Alessandro Nunes, né? Fazendo cagadas dentro e fora do campo. Outro nome que eu trouxe aqui pra gente comentar, seguindo na saga goleiros do São Paulo que deram errado, é o grande Renan Ribeiro, que era o reserva do... Ele foi contratado ainda com o Rogério Ceni, chegou junto com o Reinaldo, olha só. Foi apresentado... Foi apresentado junto com o Reinaldo no mesmo dia, em 2013, e aí ele foi contratado justamente pensando na aposentadoria do Ceni, né? Porque nesses de 2013 até 2015, que foi onde ele parou, não sabia até quando ele ia jogar. E aí ele foi contratado justamente para ter alguém ali. E aí ele veio do Atlético Mineiro e lá ele no São Paulo ele ficou no banco até que em 2016 entrou o Denis como titular. Aí o Denis falhou. Aí falaram, vamos dar chance pro Renan Ribeiro. Aí depois deram chance pro Renan Ribeiro. Falaram, vamos dar chance pro Denis de novo. E aí ficava essa troca aí. Ninguém se firmava. Era uma desgraça. Ele tinha um sério problema porque ele foi um proto Matheus Cunha, viu, Adiel? Ele era o cara do foi muito no canto nação. Ele tomava muito gol de fora da área, cara. De verdade, era um negócio inacreditável. Tipo, o cara chutava. Se você chutasse na pequena área, você tinha menos chance de fazer gol do que você chutasse de fora da área. Era impressionante. E aí o São Paulo ficou nessa, até que em 2017 o Rogério Ceni assume e tem a brilhante decisão de trazer o Sidão. E aí descaralhou tudo. Aí fudeu, aí descaralhou. Aí o Sidão entra naquela mesma questão de sempre quem tá no banco é melhor, que ele brigava com o Jean. Literalmente brigava com o Jean. Então. E aí teve o Jean, né? Depois que em 2018 também foi contratado. Não, temos aí um novo goleiro, jovem, também bate faltas, é São Paulino, não sei o quê. Fez a maior pontuação do Cartola. Não é só falta de bate, não. Então. Perdão da e piada. Aí ele assume o São Paulo, contrata ele em 2018, depois ele faz um bom brasileiro pelo Bahia. E aí ele também não se firma, também parece que havia uma pressão muito grande, porque ele queria muito, tinha essa coisa de bater falta, havia muita comparação com o Ceni, também vai mal. E aí o São Paulo passa um ano inteiro com o Sidão no gol. E aí em 2019 chega o Thiago Volpe, que vai até ok, ele tem uma passagem ali razoável pelo São Paulo. Mas essa trinca aí, na verdade esse quarteto, né? Denis, Renan Ribeiro, Sidão e Jean assombraram São Paulinos aí durante uns 2-3 anos ainda. Cara, o Jandrei, ele chegou ano passado, mas ele jogou, teve ali seus momentos. Mas aí também, esse ano, perceberam que fizeram merda ao contratar Jandrei. Contrataram o Rafael, que deu conta do recado, né? Mas o Jandrei foi uma curta experiência, então não dá nem pra reclamar muito. Não devia nem ter trazido, ao meu ver, mas... Enfim, tá lá ainda. O Jandrei fez um baita campeonato, se eu não me engano, pela Chapecoense. Sim. O Jandrei foi o ficante que não entra na lista do São Paulo, Cássio. Isso. Eu tenho uma teoria aqui da conversa que a gente está tendo, que o goleiro, quando está numa equipe considerada menor, ele é mais exigido. E aí ele tem a tendência de fazer mais defesas difíceis. E aí, como a gente não acompanha muito a gente brasileiro médio, como gosta de dizer o Estevão Barros, acaba não percebendo que ele é ruim. Então, vamos chegar nisso, porque o nome que eu trouxe, Cássio, vai te agradar muito. Você vai rir, tá? Roberto Volpato Neto, ou simplesmente Roberto. Você lembra dele, cara? Lembro. Rebaixado com o Vasco no Brasileiro de 2008. Goleiro que pulava mal, saltava mal, caía mal, defendia mal, mas era titular do Vasco. Ele chegou, eu não lembro, o Vasco estava passando por troca de goleiros, eu não lembro qual era o goleiro anterior que se lesionou e o Roberto assumiu. E sumiu, cara, também, né? Boa pergunta. Eu não lembro quem era goleiro. Se era o Thiago, também batia falta. Ou era outro que era uma grande enganação, cara. O Thiago depois vai jogar na Bahia, se não me falha a memória. Mas esse Roberto, ele fazia defesas difíceis, mas era tudo sem querer, entendeu? Quando ele queria defender, dava errado.
Né? Esse era um goleiro que, inclusive, tem uma partida dele contra o São Paulo no Morumbi, que o Vasco perdeu de 4-0, o Rogério Ceni perdeu um pênalti, chutando no travessão, mas o Roberto não ia pegar nunca aquele pênalti. E o comentário do Kleber Machado no jogo foi: o Roberto foi bem na bola. Impossível, cara, impossível. Depois vocês procuram. Impossível, não tinha como, sabe? É porque o Kleber Machado é um cara bacana. Ele Gente tenta fina, amenizar sempre. Não, sério, ele sempre tenta amenizar a situação do atleta em campo. Eu não sei se é impressão minha ou se isso acontece de verdade. Deve ser amigo do Roberto, cara. Só sei que o Roberto foi parar na Ponte Preta, andou também pelo Brasil, foi para Portugal, e aí, enfim. Grande goleiro na teoria também, sabe? Quando ele chegou no Vasco, eu lembro, ele foi tido aí como um grande goleiro promissor, fazia grande defesa. Ele veio, se não me engano, do Criciúma, ou ele foi de Portugal, Cássio, que o Vasco procura muito goleiro em Portugal, mercado muito bom, e trouxe aí o Roberto. E, enfim, senhores, o Cássio pode comentar mais do que eu, porque 2008 foi um ano triste pro Vasco. Ele veio do Criciúma mesmo, Diego. Foi o primeiro. E o Criciúma, que se eu não me engano, se salvou e o Vasco foi rebaixado. Olha aí, ó. Parabéns aos envolvidos. Cavalo de Troia. Né? Tivesse deixado o Roberto lá, mas foi um ano bem confuso, porque foi o ano de troca de presidência lá no Vasco. O Eurico saiu pro o Roberto Dinamite assumir. E aí passou muitos atletas naquele ano por lá, muitos treinadores. Mas realmente e pior que o Roberto tinha feito um bom jogo naquela mesma temporada contra o Corinthians. Sim, eu lembro. Fez boas defesas, cara. Foi no Pacaembu esse jogo. Foi. E aí ele enganou tanto o Brasil. Quanto o jogo passou na Band, o Milton Neves fez o terceiro tempo. Sim. Boas defesas. Mas é assim, se a gente for comparar Roberto no auge, que foi essa partida, né? Com o Ederson hoje, essa partida, o auge do Roberto foi essa partida. No auge, como a gente estava vendo aquela discussão dos bastidores, no auge o Roberto se equipara o Ederson, só que o auge do Roberto foi uma partida no Pacaembu. Então, agora, se você tá aí no computador, tem a benevolência de pegar para mim quem foi o goleiro do Vasco em 2006. Deixa eu ver aqui. Enquanto você fala, eu vou trazer o último nome da lista aqui, mas é só para polemizar, tá? Enquanto o Estevão procura e busca informação. Não estou dizendo que ele foi ruim, tá? Mas é que o goleiro Marcos na seleção brasileira era incontestável, grande goleiro. Depois dele assumiu o Dida. O que vocês acham do Dida? Depois do Estevão trazer informação para vocês raciocinarem aí como foi o Dida na seleção brasileira. Porque ele era um grande reserva do Marcos. Mas quando assumiu ali, o Brasil não ganhou mais nada, entendeu? Não estou dizendo que é culpa dele, mas Dida assumiu o manto da seleção, o titular e enfim. Estevão. Cara, o Dida ele ficou quantos anos na seleção? 2003, eu acho que é 2006. Ele ficou de 2003 a 2006, né? Foi o auge da carreira dele também, né? No Milan. Nesse período aí. Eu esperava também muito do Dida. Então. Cara, mas assim. Quando ele volta pro Brasil, Estevão, ele jogou em alto nível. Português e Grêmio. Sim, eu não acho que ele tenha ido mal na seleção, não. A questão é que ele pegou meio que um fim de feira, né? Que foi a Copa de 2006, que o pessoal já não tava muito afim. O Ronaldinho já tava mais pra lá do que pra cá. O Ronaldo também já tava fora de forma. Aquela seleção era uma zona. E aí a gente fica com essa imagem ruim de que ele não tenha... Não sei nem se é uma imagem ruim, né? Mas de que, não teve a carreira na seleção que se esperava. Mas não acho que ele tenha ido mal, não. Talvez pela não ter sido tão longevo, né? Acho que se existe talvez uma coisa que possa ter manchado, acho que se esperava que ele fosse dominar a seleção, sei lá, fazer uma era, né? Tipo, como, sei lá, o Tafarel fez, jogou 2 Copas e tal, indiscutível. E ele não teve enfim, não teve essa marca na carreira. Mas eu acho que ele foi bem. Nessa mesma toada, e o Júlio César, que jogou 2 Copas. Então. Foi um excelente goleiro, ídolo na Internacional de Milano, mas ficou marcado por 2 erros. Cara, então,
o erro contra a Holanda em 2010 e o erro de ter sido convocado em 2014. Mas é erro do Filipão também. Ele poderia ter dito não, né, Cássio? Não quero, né? Eu sei que eu tô Escolhas, jogando no né? Canadá. Se tivesse um Juninho Paulista lá na época, ia dar estoque pra ele. Mas também o cara foi jogar no Canadá, pô, foda, né? Então, não, e ele foi pro Canadá só pra manter o ritmo, né? Porque ele já não tinha mais clube na Europa. Chegou a jogar no Queen's Park Rangers na Inglaterra. Não, ele foi contratado pelo Queen's Park. E aí ele foi pro Toronto lá pra manter a forma, manter o nível pra poder disputar a Copa. Mas, cara, tipo assim, a de 2010, e ele já falou isso também recentemente num podcast aí, que a de 2010 doeu mais que o 7-1, porque a falha foi dele, né? Tipo, aquele gol, o primeiro gol da Holanda ali, foi ele e o Felipe Melo ali se desentendendo e acabou ficando muito manchado. Mas a de 2014, cara, acho que os buracos eram muito mais embaixo. Ele era só um dos fatores, né? Não, o problema é que ele fica marcado justamente porque muita gente questionou a convocação dele. Embora ele tenha feito uma boa Copa das Confederações, assim como toda a seleção fez, até o Fred fez uma boa Copa das Confederações, mas em 2014 eu lembro que ele não estava jogando. Sim. Quando foi convocado pela seleção, e foi a maior discussão. Agora eu não lembro. Se falava, eu lembro do nome do Fábio, Jefferson titular, Cássio e o Diego Alves também, que estava no Valência, e no final da era Mano ali, ele assumiu a titularidade da seleção, né? Mas também não era nada incontestável. E tipo assim, eu tendo a passar um pano pro Júlio César em 2014, porque, tipo assim, não teve nenhuma falha agravante. Acho que de 2010 que ele tava no auge, ele falha muito mais do que em 2014. Pô, nos gols do 7-1, por exemplo, não tinha nada que ele pudesse fazer ali pra evitar a parada, entendeu? Os gols eram muito fáceis, a desgraça era muito maior. Agora em 2010, não. 2010 que ele tá justamente... Era indiscutível, ele tinha que ser o goleiro. É onde a coisa desandou. Mas acho que também... Eu não levaria ele em 2014, mas acho que entende a decisão. O Filipão é um cara que gosta muito disso também, né? De ter os caras ali dele, os caras de confiança. Uhum. Mas eu também não levaria. Optaria por outros nomes na época. Mas, enfim, não acho que ele tenha sido um fator de um ponto negativo no time. Mas ele ficou marcado. Isso ficou, não tem o que fazer, né? Tem uma frase dele numa reportagem que ele fala que o dia que ele morrer, a manchete que vai sair é: morre Júlio César, o goleiro do 7-1. Sim. Então tá na história, então é isso mesmo. Mas verdade. Assim, só pra dizer, o Júlio César na Copa de 2014 ele foi decisivo contra o Chile, pô, nos pênaltis, entendeu? Foi, mas quem foi mais decisivo foi o Pinilla. Era esse Pinilla, jogou no Vasco, inclusive, né? Passou no Vasco. Mas também ruim, né? Cara a cara com o Júlio César, estou no travessão, aí é ruim demais também, pô. Ele foi o Colo Muani da época, né? É verdade, né? É o Colo Muani, o proto-Colo Muani. Agora, o que seria pior? O 7-1 ou ser eliminado nas oitavas com o gol do Pinilla? Mas é herói improvável. Cara, eu acho que ser eliminado nas oitavas. Não, o 7-1 é pior. Porque é só herói improvável. Perdeu pro Chile, aí, ok. O Chile ia levar 12-1 da Alemanha. Entendeu? Pior que não, que eu acho que o Chile ia fazer um jogo equilibrado com a Alemanha, ia pra prorrogação, talvez o Chile chegasse na final. Mas acho que o 7-1 doeu porque... Não sei se classificaria, mas eu acho que o vexame seria menor. Naquela mesma fase, senhores, a Argélia fez uma partida dificílima contra a Alemanha, foi decidido na prorrogação o jogo. Então o Brasil estava muito... O Brasil era café com leite naquela Copa. Sim, chegou a semifinal por incompetência do Pinilla e depois porque a Colômbia é uma freguesaça também, né? Puta merda. Pegou só o time sul-americano. Nunca mais o Davi Luiz acerta um gol de falta. Nunca mais. Cara, foi o melhor jogo. Foi o melhor jogo do Brasil naquela Copa. E curiosamente antecedeu a desgraça, né? Então.
Perdemos o Neymar. Como é que ele disse? Eu lembro da Rede Globo cortando pra praia, acho que de Copacabana, Banda Blitz cantando "Estou a 2 passos do paraíso". Aí o Brasil todo ficou O empolgado. Neymar falou na coletiva, Cássio, que se fosse 2 centímetros para dentro, ele estava de cadeira de rodas. Essa foi uma frase do Neymar. Ele assistiu o filme das Branquelas de Tio Latrell. Frases que podem dizer depois de uma lesão e depois, vocês sabem, então. Grande Neymar Júnior, o ídolo de uma geração. Grande Neymar Júnior. Eu tô aqui com os goleiros do Vasco de 2006, Cassiano. Um era o Roberto, o outro era o Eduardo Rigo Espíndola e o outro era o Cássio Albuquerque dos Anjos. Esse Cássio era bom. Esse aí era bom, cara. Nossa, o que ele defendeu também contra o Corinthians. Não sei o que os goleiros do Vasco tem, que só fazem partidas boas contra o Corinthians. Fernando Praz era enjoado. Mas eu lembro que o Cássio... Cássio fez um... Aí teve um jogo no Campeonato Carioca, esse mesmo Cássio foi sair jogando rapidamente com um chute forte, chutou na costa do atacante do Macaé. Aí eu não lembro se foi gol ou se alguém tirou em cima da linha. Mas eu lembro desse lance fatidicamente. Eu não sei porque ele marcou a minha infância, esse lance. Olha aí. Ele foi revelado na base do Botafogo. Um jovem de 8 anos vê aquela pornografia na televisão num domingo à tarde. Ele foi revelado na base do Botafogo, passou por Olaria, Bangu, América do Rio, Vasco, Macaé, Passos de Ferreira, Arouca, Rio Ave. E aí ano passado eu tava no Altaon, que é treinado hoje pelo Péricles Chamusca, e agora tá no Felgueiras. Grande treinador. No Felgueiras. Então... os goleiros do Vasco vão muito para Portugal por causa dos conselheiros lá do Vasco portugueses. Eles sempre trazem uma boa ideia lá de Portugal para trazer pro Vasco. Não, teve um que acertou, que trouxe o Fernando Praz. Aí desse ninguém lembra do Pedro Táxi. Não, Pedro José Luiz Datena Ferreira, é um português lá. Eu não lembro o nome dele agora, eu só chamo ele de Max Zé do Verstappen. Táxi. Não, do táxi. O Verstappen, eu acho que é ele que recebeu uma camisa do Vasco. Ele agora falou numa live aí que é camisa 33. Que é vascaíno, pô. A camisa só, pô. Pô, legal. Eles perguntaram, ele tava falando sobre qual time. Tava falando sobre o Campeonato Brasileiro, na verdade. Que ele assiste. Ele faz lives jogando jogos de corrida. Simulador e tudo mais. E aí ele tava com os outros caras lá, uns outros amigos, aí tava falando sobre o Campeonato Brasileiro. E aí perguntaram, mas se tivesse que escolher um time pra torcer, quem que seria? Aí ele, Vasco da Gama. Então, Max Verstappen. Um abraço aí pro Verstappen. Vascaíno. Pra fechar aqui, não sei se os senhores têm mais alguns nomes, mas eu trouxe o último aqui. Assim, só um detalhe. Ninguém vai colocar o Karius na lista, porque eu botei... Eu achei que todo mundo ia colocar e eu não coloquei aqui na A gente pode citar ele daqui a pouco, porque eu vou citar um gringo também, que é o Cabaleiro. Esse estava na minha lista. Você precisa o bolso. Estava na minha lista. Grande Cabaleiro. O Cabaleiro se eu não me engano, ele faz uma temporada boa pelo Málaga. Aí ele depois é contratado a temporada em que o Málaga chegou a quartas de final da Champions, foi eliminado pelo Borussia Dortmund nos minutos finais da partida lá, gol do brasileiro. E aí Felipe Santana, isso. E aí meses depois ele é contratado pelo Manchester City. Aliás, anos depois ele vai pro Manchester City. E meu amigo, ele é reserva. Aí quando o Ederson sai, ele entra. O Ederson tem um período lá que ele se machuca. Cara, é um Deus nos acuda, porque ele era muito ruim. E não bastasse ele ser ruim, o grande Sampaoli o levou para a Copa de 2018 e colocou ele de titular da Argentina. E aí ele toma um dos gols mais bizarros da Copa de 2018 contra a Croácia. Ele dá a bola no pé do Rebic, que mata e dá um voleio já de golaço. Exato. E aí no jogo seguinte ele percebe a cagada que fez e põe o Armani, que é muito mais goleiro. Mas o
Cabaleiro já marcou seu nome na história da Muito Copa. mais elegante Sim. também. Mais bonito. Saber que um Cabaleiro também é educado. Exato. Mas o grande Willis Cabaleiro de El Reis. Cabaleiro, cara. Eu acho que ele foi um dos nomes que começou esse episódio aqui, quando projetávamos esse episódio. O Cabaleiro, ele é o grande goleiro na teoria, né? Isso aí, nos treinos ele defende bem, nos treinos ele é bom, tem saída de bola boa, mas esse jogo contra a Croácia marcou Estevão Barros, porque ninguém esperava o Cabaleiro como titular, entendeu? O Armani estava no auge, no River Plate, se não me engano. E aí veio o Sampaoli, lança um 3-4-3 que ninguém sabe de onde veio e um Cabaleiro no gol. Aí, porra, na moral, cara, o Armani com cara de cocô lá no banco de reservas, e aí começou o jogo, toca pro Cabaleiro, ele com os pés, lança no peito do Rebic, e o Rebic fez um golaço. Mas aí todo mundo falando, e aí? O Sampaoli vai ter coragem de tirar o Cabaleiro do meio do jogo? Não, ele tirou no jogo seguinte, mas aí já era tarde, se não me engano foi contra a Nigéria. Porra, vou falar um negócio pra vocês. Escolhas, tudo bem, mas eu não acredito que no treino você já não perceba que o cara é ruim, viu? Na boa. Tá? Tudo bem, pode ser amigo do treinador, pode ser genro, sei lá, convoca e deixa como terceiro goleiro, leva para ser assistente, dá um cargo de Wilson Santos para ele, mas não compromete a história e a Copa do Mundo toda, né, de uma seleção por causa disso. Nada contra o Cabaleiro, mas no Manchester City a gente já viu que ele era ruim e é ruim mesmo, a gente tem que falar assim, porque se falar, ele tinha um nível abaixo da equipe, não, ele era ruim. Ele falhava mesmo, gols assim, ele saltava de uma maneira bem, bem grotesca na hora de fazer umas defesas, e tem vídeos dele, de todos os lances que ele falhou. Então, sinceramente, senhores, Cássio Ângelo, Roberto Volpato ou Cabaleiro no seu gol? Roberto, com certeza. Essa questão é muito de leão de treino e gatinho de jogo. Você vai prestar atenção, muito goleiro hoje em dia treina com colchão lá debaixo das traves para evitar lesão. Lesão é quem compra, né? Lesionado fica o clube, né? Então. Agora o Cabaleiro deve ser um excelente goleiro também no FIFA. Com certeza. No PES, né? Ele não deve ter direito do FIFA, não. Isso aí vai pro PES. No PES ele né? Segundo os treinadores que ele passou, era um ótimo goleiro jogando com os pés, né? Por isso que ele... Não faz o menor sentido contratar goleiro que é bom com os pés, cara. Vou contratar ele porque ele joga bem com os pés. Então... Contrata um lateral. Improvisa lá de goleiro. Um lateral que joga bem com as mãos, né? Vou contratar um lateral porque ele bate um lateral porque ele bate bem em lateral. Joga bem com as mãos. O grande Willis Cabaleiro, mas... Acho que contrataram o Matheus Vidu pro Corinthians por causa disso, bate bem em lateral. Você sabe que às vezes o Willis Cabaleiro de El Reis, é ele que toca o cavaquinho na concentração, entendeu? É ele que... Você sabe que tem muito jogador que já foi pra Copa por causa disso, hein? Tem muito jogador que já foi pra Copa porque o cara faz bem o ambiente. Vai pro caralho, vai. Mas aí eu concordo, são 23, normalmente, agora são 26. Então leva o Felipe Neto, leva o Whindersson Nunes lá, pô. Mas são chatos, leva cara. São chatos. Leva uma rapaziada mais divertida, como o Leandro Hassum. Sérgio Malandro lá, pô. De Mocó. Cara, já pensou, à noite, a gente entra com o extintor do quarto. Aquele senhorzinho envergado com o extintor. Tá lá o Kaká jogando War. Aí chega, porque o Kaká joga o War mesmo, entendeu? O Kaká não faz esse tipo de coisa que você tá pensando. Realmente o Kaká tá jogando o War, ali o Didi chega com o extintor de incêndio, atrapalhando a parte. Né? Acho que ele não, é violento demais pro Kaká. Caras. Tetris, talvez. Agora o Cássio citou o Karius, né? Que também deu uma Copa dos Campeões pro Real Madrid. Tem uma estátua dele no Bernabéu. Participou bizonhamente daquela final de 2018. Ele falha no primeiro gol do Benzema, que ele dá o rebote. Depois falha no gol do Bale, se não me engano, o terceiro. Enfim. E toma um golaço. Não, o segundo é o que ele falha, né? Que é o que ele vai espalmar, encaixa mal, enfim. E toma um golaço depois do Bale ainda, de pucheta. Enfim, uma partida horrorosa. Mas dizem que
aquilo ali tem culpa, né? Tem um culpado, né? Que é o Sérgio Ramos, que segundo alguns eles teriam se trombado no primeiro tempo e ele teria tido uma concussão. Isso é verdade, ele teve uma concussão no jogo, mas então atribuem ao Sérgio Ramos. Já vi que o Adniel faz sinal de negação ali. Não, porque se o jogador tá sentindo isso, pede pra sair do jogo. Pô. Tá boa, entendeu? Não me vem. Ele tava convulsionando, ele podia não Não saber me que tava vem com essa, não, convulsionando. pô. Na boa, cai. O goleiro tem que cair. O goleiro pode ser atendido dentro de campo. Se ele sentiu, esse era o momento. Porque eu lembro, o Liverpool, se não me engano, estava ganhando a partida. Tava 1-0 pro Liverpool. Não, tava 1-1. Tava 1-1 já, né? Enfim. O primeiro gol ele falha, porque se eu não me engano ele espalma, a bola volta no pé do Benzema. Tá, mas ele já tinha levado a cotovelada. Já era para ele ter caído ali, os médicos iam avaliar, iam botar o dedinho na cara dele. Quantos dedos você tá vendo aqui? Ele ia falar 7. Enfim, tira o goleiro da partida. Agora não, se bancar o manchão e ver que tá bem ali, tentar aguentar, ele estragou toda uma final, entendeu? Eu vejo dessa forma. Eles são profissionais. Eles podem falar melhor do que eu aqui. Mas se ele estava sentindo, Estevão Barros, uma final importante, eu acho que... Eu não estou dizendo que é culpa dele, mas ele poderia ter caído ali, ter feito uma enfim, coisa de Uruguai e argentino que faz. O Diego Alves fazia muito bem isso, aos 43 de qualquer jogo ele caía, então poderia ter feito mas isso. Eu não sei como é que é os sintomas da concussão, né? Porque é uma pancada. Eu sei que acontece quando o cara toma uma pancada na cabeça, mas eu não sei se o diagnóstico é tipo assim, ele sente alguma coisa, se ele... Como é que funciona, sabe? Porque acho que, tanto que na NFL tem muito cara que toma uma pancada, aparenta tá de boa, aí é feito todo um protocolo lá, e aí percebe-se que o cara não tem condições. Aí eles tiram o cara de jogo e ele passa lá por todo um protocolo. Mas ele... O fato é que depois eles fizeram o exame e ele de fato foi diagnosticado com uma concussão. E o primeiro gol, eu falei que ele tinha espalmado, não, foi pior ainda. Ele foi tentar sair jogando rápido e deu no pé do Benzema. Sim. E a bola. E aí ele reclama de alguém, inclusive. Ele reclama de que alguém não estava posicionado, sendo que não tinha ninguém. Ele só jogou no pé do Benzema. Né? Aí o segundo gol é o do Bale, o golaço. E aí o terceiro é o que ele. Que ele falha dentro, mais uma vez, né? Também é um chute de fora da área e ele aceita de maneira grotesca. Também o chute do Bale, impressionante, né? O Bale. Cara, o Bale é um jogador que em finais de Champions League ele jogou muita bola. Nas 4 que ele disputou. Teve uma que ele. A anterior contra a Juventus ele não apareceu tanto, mas nas outras 3 ele jogou muita bola nas finais da Champions. Senhores, tem mais algum nome? Alguém tem mais alguma questão a trazer aqui? Algum goleiro? Não, a minha polêmica eu já trouxe, que foi o Dida, o Cássio. Tem algum nome, Cássio? Tem só uma menção honrosa aí, o goleiro Gabriel Félix, também do Vasco. Goleiro que sempre sentia a câimbra. E tu, Estevão? Acho que foi o goleiro mais substituído no Vasco que eu já vi. Cara, não, pode terminar, Cássio, perdão. Pois é, não, era isso mesmo. E aí teve o Jordi também, teve que substituir o Martin Silva quando foi para a Copa do Mundo, aí tinha convocações, amistosos, Copa das Federações, e aí esses goleiros aí, Jordi e Gabriel Félix, substituíram também. Eram bons, promissores na base, até jogarem. Cara, eu não tenho ninguém para fazer uma menção honrosa aqui, mas, enfim. Como eu abraço aí a todos os goleiros do Brasil. Aos bons, né? Aos bons. Aos ruins também, às vezes o que eles precisam é de um abraço, de uma palavra amiga, que é desista. Adiel Reis, você tem uma mensagem final aí? Eu tenho, e eu vou puxar aqui, Estevão Barros, desses perfis de coach, tá? Então, eu trago aqui uma motivadora aqui para todo mundo que está passando por dificuldades. Eu não sei muito bem quem foi que escreveu, mas ela é muito linda. Veja só. Desperte, tome uma xícara de café e abrace as oportunidades do seu dia.
Então hoje é muito mais motivacional do que nos outros dias. Acorde, porra, vá trabalhar, meu amigo. O dinheiro não vai cair na sua conta se você não procurar um emprego, as coisas não vão se realizar sozinhas se você continuar aí. Tem gente que falou aqui o episódio todo de goleiros ruins que foram titulares dos seus times, porque você aí que é bom, tá aí deitado. Vamos levantar e vamos tentar fazer alguma coisa. Ah, eu sou ruim, não interessa, você vai ser titular de algum clube em algum momento. Forte abraço, é isso aí, Estevão Barros. Tá aí, que mensagem, hein? Excelente. O Ediel passou aqui pra todo mundo tentar ser goleiro aí. Não importa sendo ruim, se você é ruim ou não. É isso, senhores. Voltamos na semana que vem com mais um episódio aqui desse podcast. Fique ligado aí no nosso Instagram para conferir nossa agenda de transmissões e tudo mais. E não perder nada do que a gente produz aqui, certo? Se você ainda não se inscreveu lá no YouTube, se inscreva, segue a gente no Spotify também. O Spotify notifica quando sai um episódio, é só você também ativar lá para receber notificação. Então, é isso, muito obrigado e até a próxima.